para agilizar o nosso encontro virtual, se puderem, de preferência, é melhor ficar com a câmera desligada para não prejudicar quem estiver com conexões fracas, e também com o microfone desligado. Já somos um belo número e esquecer o microfone aberto pode criar alguma interferência, algum problema. Então, esse, como eu estava falando, é o primeiro de um conjunto de 4 encontros que a gente pensou dentro de uma iniciativa que saiu do grupo da USP, do grupo de pesquisa e estudo, do grupo GPEM, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática e Educação, que é justamente um grupo da FEUSP, o grupo da FEUSP liderado pelo professor Vinícius de Macedo Santos. Por que foram pensados esses encontros? Basicamente, a gente cruzou 2 exigências, 2 ideias que, de alguma forma, se completam e se abraçam. Por um lado, passaram pelo grupo GPEM várias pessoas, mestrando, doutorando, professores, alguns ficaram, alguns seguiram outros caminhos, continuando a trabalhar na educação matemática, continuando a pesquisa. Então, um ponto foi tentar um pouco recriar uma rede, recriar contatos para reanudar, refazer os nós dos fios que ficaram um pouco mais soltos, e claramente isso, fora de metáfora, significa compartilhar experiências, compartilhar pontos de vista sobre a educação, e particularmente sobre a educação matemática. O segundo ponto foi o fato de sentir a necessidade que essa troca, essas reflexões não ficassem somente confinadas dentro de um grupo, que não é pequeno, mas é sempre um grupo da FEUSP, mas pudessem alcançar um conjunto de pessoas maiores, de novo, para fazer circular ideias, reflexões, problematizações. Então, é dessas 2 exigências que nasceu esta ideia desses 4 encontros, e se tudo der certo, como parece que está dando, quem sabe no 2021 teremos mais. Vocês podem perceber pela amplitude e abrangência das temáticas e dos campos que os encontros abrangem, que a gente vai abordar ao longo desse caminho as questões da educação, particularmente da educação matemática, sob várias perspectivas e abordando campos específicos. Então, vai ser uma jornada que eu acredito interessante e variada. O encontro de hoje se configura a partir desse ponto de vista, que é a educação matemática. A gente deu esse nome, olhares críticos, porque ao pensar esse encontro, ao chamar os 2 palestrantes, a gente pensou nesse título, porque, de alguma forma, por experiência como alunos, como docente, como futuros professores, como pesquisadores na área do ensino da matemática ou do ensino, com certeza a gente deve ter entrado em contato com visões sobre a matemática, com olhares sobre a matemática de um determinado tipo. Por exemplo, uma ideia de uma matemática como extremamente necessária na vida da nossa sociedade, e, ao mesmo tempo, às vezes, com a dificuldade de concretamente dizer, mas por que
essa matemática que a gente estuda e ensina na escola, na universidade, para os futuros professores é importante. Aonde entra aquilo que eu estudo, aquilo que eu ensino de matemática na vida, na realidade. Questões como essas devem ter apareceram provavelmente no caminho de todos nós, e a gente acha que precisa mesmo um olhar diferente, um olhar problematizante e problematizador. E é por isso que a gente fez o convite, estamos muito felizes que puderam e quiseram aceitar os nossos dois palestrantes. A gente chamou a professora Raquel, que é professora na Faculdade de Educação da USP, e a trajetória dela foi toda envolvida com as questões ligadas à formação de professores de matemática, a supervisão dos professores nos momentos do estágio. A própria pesquisa foi no campo da formação de professores e com um olhar ligado especificamente à matemática crítica. E o professor Silvânio de Andrade, ele é professor da Universidade Estadual da Paraíba, e o caminho de pesquisa, de ensino, é extremamente ligado à prática de exploração de problemas e pesquisa no cotidiano. Isso como prática para o ensino da matemática. Então, esse é um pouco o caminho que a gente fez até aqui, um pouco para nortear, para situar todo mundo, que não participou das várias reuniões, dos brainstorming, para formalizar e construir esse conjunto de atividade. Antes de passar a palavra, que é o mais importante, aos dois palestrantes, eu vou só dar uma dica de como a gente pensou o funcionamento do encontro. A gente calculou um tempo de aproximadamente 30 minutos para a professora Raquel e o professor Silvânio apresentar um pouco este olhares críticos. Enquanto isso, vocês todos podem se sentir, e todas podem se sentir à vontade em postar no chat do Meet perguntas, questões que vocês gostariam que fossem debatidas, porque a gente prevê de deixar mais os 30 minutos finais do nosso encontro, justamente para um pouco responder, elaborar pontos e sugestões que possam vir dos demais participantes. Então, esse é um pouco a organização que vamos ter. Eu acho que expliquei e comentei aquilo que precisava. Nesse ponto, então, eu, com o maior prazer, gostaria de passar a palavra à professora Raquel para que comece. Tá bem. Obrigada, Alessandro, pela introdução, pelo convite, em nome de todos os integrantes do GPM. Também eu saúdo meu colega de mesa virtual, o Silvânio, que eu tenho um carinho grande e lembranças desde a minha época de doutorado, lá Unesp, em Rio Claro. E saúdo todos os colegas, que estão aqui presentes, interessados nessa temática que é tão relevante para nós, dentro da educação matemática. E o Vinícius, que, não sei, acho que ele não chegou ainda, mas queria deixar registrado que ele muito me acolheu na Faculdade de Educação e também no grupo, no GPM. Então, eu agradeço a todos pelo convite e pela oportunidade de estar conversando aqui nessa noite. Tá? Eu vou compartilhar alguns slides, Cris, aí eu não sei como é que eu faço, se eu espero, então, você, acho que você está apresentando, Então, vou parar a apresentação. Oi, Raquel, eu vou parar a apresentação. Oi. Tá.
é mais para me guiar mesmo. Eu peço desculpa pela quantidade de alguns slides, vai ter alguns textos, porque a gente, até como alguém eu li ali no chat, está online desde as 8 da manhã, esse também é o meu caso, e saindo agora às 21 horas daqui, eu sigo com a aula para acompanhar minha colega. A gente tem aula na licenciatura em pedagogia, que está online, então é uma quarta-feira bem cheia, né? Então eu falei, não, eu vou fazer slides, senão eu vou me perder. Vamos lá, peraí, vou compartilhar aqui. Só queria ver se tá ok, porque agora eu estou enxergando a apresentação e não estou enxergando vocês. Mas, de repente, a Alessandra só me dá um ok no áudio se vocês estão enxergando. Tá a gente está vendo você, a gente está vendo as slides que estão em modalidade de apresentação, tá tudo ótimo. Tá, perfeito. Então, tá bom, vou começar aqui. Bom, então, o que eu queria trazer aqui para a gente conversar é, na verdade, um resultado de um estudo que eu fiz juntamente com o colega Renato Marconi, da Unifesp Campus de Diadema. O Renato, ele também fez doutorado, como eu, em educação, na área de educação matemática crítica, lá na Unesp de Rio Claro, que é onde o professor Oles Cosmose orienta, né, aqui no Brasil, que está vinculado a este programa de pós-graduação. Então, tanto eu quanto o Renato fomos alunos de doutorado do OLI, temos um carinho muito especial, uma proximidade muito grande, o que muito nos orgulha, né? Porque ele certamente contribuiu para esse olhar que o Alessandro nos coloca, né? De um olhar crítico, né? Em relação a muitos aspectos, inclusive pessoais, né? Porque quando a gente faz um doutorado, quem está fazendo, quem já fez, a gente repensa muita coisa na nossa vida, né? Então, eu acho que fazer um doutorado, em especial com esse professor, com o professor Oles Cosmose, foi muito importante para a nossa formação crítica, né? Como um todo. E aí, esse resultado desse estudo que eu e o Renato a gente desenvolveu, ele buscou resgatar as motivações, né, o que estava acontecendo lá na década de 70, quando o Oles Cosmose estava pensando na sua educação matemática crítica. E, olhando para hoje, e eu coloquei entre aspas esse hoje, porque trata-se de um recorte que a gente analisou das produções de educação matemática crítica, o que daquela motivação continuava presente nos estudos atuais, né, e quais outras preocupações relativas à educação matemática crítica se configuravam nos dias atuais. Tá? Então, vai ser por aí que eu vou caminhar na nossa fala. Eu vou tomar, então, a gente tomou, na verdade, como referência de textos, uma entrevista que o professor Oles Cosmose concedeu a esses dois autores, Seolin e Hermann, na edição, no volume número 1, né? Na verdade, foi a primeira revista, né? A primeira edição da revista paranaense de educação matemática. Então, começou o lançamento da revista com essa entrevista que o professor Oli concedeu, né, sobre a criação da educação matemática crítica. Então, a gente se debruçou nesse texto, nas palavras do Oli, transmitidas, então, no formato de artigo por esses dois autores, e também a gente olhou a mesma revista, a Revista Paranaense de Educação Matemática, o volume 6, número 12, de 2017, porque foi uma edição temática bastante especial da educação matemática crítica. Então, eu coloco aqui o link dessa revista, se, né, as pessoas quiserem olhar, enfim, fazer uma busca por artigos. E essa edição de 2017, esse número 12, ela é a publicação brasileira mais recente, em termos de revista, né, a respeito da educação matemática crítica, que condensou, enfim, reuniu artigos que tratassem dessa temática. Então, por isso que eu coloco hoje, entre aspas, por isso que eu digo que esse é um recorte, porque a gente sabe que tem, por exemplo, livros que estão sendo lançados que mostram uma coletânea de textos a respeito de educação matemática crítica. É o caso de um livro que está sendo lançado, está sendo editorado, na verdade, sobre formação de professores de justiça social, né? Tem também, agora,
que eu estou ajudando a editar também um e-book a respeito de experiências na formação de professores que tratam de preocupações de educação matemática crítica. Então, a gente tem teses, dissertações, outras publicações que também trazem textos de educação matemática crítica, mas essa edição da RPEM, ela é a mais recente que traz, então, essa reunião de artigos que tratam de educação matemática crítica. Então, a gente foi olhar para esses artigos científicos. Sim? Então, olhando para essa entrevista que o Oli concedeu, a gente foi olhar para as duas perguntas que os entrevistadores fizeram, né? Eles perguntaram como surgiu a ideia de educação matemática crítica e por que uma educação matemática crítica, né? E aí o Oli nos conta nessa entrevista que ele começa a pensar em 1975 e de uma forma mais sistemática, digamos, mais organizada, estruturada, no início do seu doutorado, em 1977. Né? Eu esqueci aqui, peço perdão, mas é só dar um Google, né? Quem quiser ver a carinha, né, do professor Oles Cobsmosa, eu sei que é conhecido de muitos que estão aqui, mas geralmente eu coloco nas apresentações e hoje eu esqueci mesmo, porque hoje é quarta-feira, é a minha quarta-feira bem pesada, né? Mas assim, é fácil de encontrar uma imagem que vai remeter, então, ao professor Oles. Então, o que estava acontecendo naquela época, né, 1975, na década de 70? Então, ele nos relata, né, vários movimentos estavam acontecendo. Então, protestos contra a guerra do Vietnã, um crescente sentimento contra os Estados Unidos, né, os protestos contra o uso de energia atômica, o crescimento do movimento feminista também estava acontecendo naquela época, uma nova esquerda estava se proliferando, e também ele ressaltou a importância dos movimentos antirracistas, né, que estava crescendo também nessa época, e o surgimento, em especial, do movimento estudantil, né, que ele data de 1968. Então, esse era o cenário, esse era o contexto, né, e nesse caldeirão ainda de ideias e movimentos, a gente tinha muito forte as ideias de Paulo Freire, né, com a sua literacia, e lembrar que as ideias do Paulo Freire, elas são muito utilizadas internacionalmente, e a gente acaba, às vezes, até usando literacia no português, que vem do literacy, né, em inglês, quando, na verdade, fala-se de uma alfabetização emancipatória, ou libertadora, né, mas a gente vê bastante agora sendo também utilizada a literacia, né, e remetendo a Paulo Freire, trazendo, então, essa dimensão política à educação, né, a educação crítica que estava sendo criada ali, que estava sendo, na verdade, estava em vigor, né, a educação crítica, as teorias da educação crítica, trazendo, então, noções de crítica e emancipação relativas, então, à educação. Nessa mesma época, o Oli ele fala que na Dinamarca o livro Pedagogia do Oprimido havia sido traduzido, né? Então, veja, na Dinamarca circulava também Pedagogia do Oprimido e isso influenciou essas motivações do Oli para pensar na sua educação matemática crítica. Fazendo parte também de uma educação crítica geral, né, tinha-se também como base a teoria crítica da Escola de Frankfurt, né? E ali, então, a matemática, naquela época, era tida como uma ciência neutra, ou seja, era alheia ao que ocorria no mundo, nas situações do mundo, né? Então, o Oli nos diz nessa entrevista, em geral, a educação crítica estava longe de expressar qualquer interesse pela matemática. Se não simplesmente ignorada, a educação matemática era considerada quase uma antítese à educação crítica. Essa posição se encontrava fundamentada nas bases da própria teoria crítica. Então, a matemática ela não fazia parte das reflexões e da base da teoria crítica e, portanto, da educação crítica geral, né? O Oli lembra de um livro do Habermas, de 1968, então justamente nessa época que ele começa, então, o Oli mais tarde, um pouquinho mais tarde, se debruçar na sua educação matemática crítica, o livro Conhecimento e Interesses Humanos, né, que fazia parte como da base teórica da educação crítica geral, né? E aí ele nos traz que esses interesses, né, pelo conhecimento, pela construção, produção do conhecimento, são de 3 tipos, né? Então, o Oli fala que as ciências naturais, incluindo a matemática, elas são construídas por um interesse técnico. O interesse que constitui o conhecimento das humanidades é a compreensão, enquanto o interesse que constitui o conhecimento das ciências sociais é a emancipação.
E ali que eu grifo aqui conhecimento das ciências sociais é a emancipação, porque é ali que entra, né, a educação. A educação crítica estava centrada nesses interesses, nesse conhecimento. Então, segundo essa teoria da educação crítica, né, naquela época, a educação ela deveria ser guiada por um interesse emancipatório, né, como diz ali, como trata, né, do livro do Habermas. E considerar a presença da matemática ou educação matemática seria totalmente contraditório, né, o Woolley diz. Porque como é que, né, a matemática muito ligada aos interesses técnicos, né, vinculada às ciências naturais, como é que poderia vir por uma busca, né, por uma emancipação? Como é que poderia servir para a emancipação? Ela é neutra, ela vai dizer o sim ou não, ela é técnica, né? Então, por isso que o Woolley, né, nos relata, né, que a criação da sua educação matemática crítica não poderia ser simplesmente uma transposição teórica da educação crítica para a educação matemática crítica. Ela teria que, na verdade, buscar suas próprias bases teóricas, as suas próprias teorizações. Então, isso estava acontecendo, né, lá na década de 70. O que o Woolley nos diz? O que ele queria que fosse contemplado na sua educação matemática crítica? Ele queria evitar, na verdade, o que ele chamou de ideologia da modernidade, que representa as glorificações da matemática. Duas delas, por exemplo, né? Que a matemática ela era considerada um objeto singular e possibilitou, nessa era moderna, né, aos seres humanos, a compreensão da natureza, compartilhando com Deus tal racionalidade, que explicaria até mesmo a existência de Deus. Então, a matemática é uma rainha, né, das ciências, que explicaria tudo. A matemática como outra glorificação seria a matemática como principal instrumento que proporcionava avanços tecnológicos. A Woolley mesmo diz, ela representava a força motriz do progresso social, de um modo geral, né? Então, isso ele queria evitar, essas glorificações da matemática. Ou seja, o que seria o evitar? É colocar em suspensão, colocar em dúvida toda forma de situação de matemática em ação. Né? Que aí é um conceito muito forte que aparece nos textos do professor Woolley, quando ele retrata situações contextualizadas, né? Economia, administração, engenharias, áreas que se utilizam da matemática como ferramenta para produzir algo, para dizer algo, né? Então são situações de matemática em ação, que ele começa a se questionar, bom, esses números o que representam? Eles dizem respeito e são bons para quem, né? E fazem mal para quem? A matemática pode produzir horrores. Então, essa era uma preocupação de colocar em evidência, né, na sua educação matemática crítica. No que se refere à sala de aula, que é algo que não é muito distante do que a gente chama de educação matemática tradicional, né, é que naquela época, né, claro, não era marginalização, mas se via muita constância, muita frequência, que os exercícios de matemática dos materiais didáticos utilizados naquela época, em que o Woolley estava começando a pensar nessa educação matemática crítica, pouco contribuíam para uma maior compreensão da própria matemática, né? Mas na época em que o Woolley estava começando a pensar nessa educação matemática crítica, pouco contribuíam para uma maior compreensão da própria matemática, né? Mas sim para um treinamento, para seguir comandos como calcule, resolva, encontre. Então, a ideia era seguir procedimentos pré-estabelecidos, né, pelo livro didático, pelos manuais didáticos, pelo professor, sem questionamento. E aí o Woolley usa uma ideia de Foucault, né, de adestramento, ou seja, aceitar sem questionar. Então, o incômodo também, para além de olhar para a matemática, para as situações de matemática em ação, e questionar aqueles números, e pensar que aqueles números eles representam, eles favorecem alguém e desfavorecem outra pessoa, e pode desfavorecer outra pessoa, o grupo social, para além dessa preocupação, existia o olhar também para a sala de aula, né? Ou seja, o que o professor faz na sua sala de aula com essa matemática, né? Qual é a finalidade da educação, do ensino de matemática, da educação matemática, né? Então, ele nos diz, né, que uma premissa importante, de acordo com a educação matemática crítica, é importante estar consciente das diversas funções possíveis a que a educação matemática pode servir, né? E neutralizar qualquer forma de adestramento. Então, quando ele fala em diversas funções possíveis, também ele está considerando aqui, além das finalidades de uma educação matemática, os contextos em que acontece
dessa educação matemática, né? Então, quais são os sujeitos que estão sendo envolvidos nessa relação, né? Professor, aluno, matemática. Quem é esse aluno? Que contexto ele está inserido? E aí ele vai começar a trazer, a gente vê em textos atuais dele, a respeito de foreground de estudantes, né? A gente vai falar de situações não prototípicas, em que alunos estão aprendendo matemática. Que aprendizagem é essa? Ela não deve ser a mesma aprendizagem que acontece numa sala prototípica, que tem computador, que tem ventilador, ou tem ar-condicionado, que tem uma lousa que não está riscada, que possui as carteiras intactas, bem feitas, né, que possui uma ventilação. Existem outros ambientes em que acontece a educação matemática, e de que modo, então, essa educação matemática influencia, ela, na verdade, os fatores, né, daquele contexto influencia na aprendizagem de matemática daquele sujeito, né? Então, olhar para essas diferentes funções também é olhar para as diferentes possibilidades que a educação matemática é colocada em ação. Então, essa é uma preocupação, né, de pensar nas diferentes educações matemáticas. Uma outra preocupação era colocar, então, a educação matemática em ação para a busca de justiça social ou para o empoderamento dos estudantes, né? Ele não traduz, ele faz questão de falar empowerment dos estudantes. Então, e ele lembra também nessa entrevista, né, que seguindo os ensinamentos, né, de Nelson Mandela e Paulo Freire, qualquer educação matemática crítica deve ter em mente mudanças e que requerem ações, mudanças que requerem ações, ou seja, inclusive o Woolley ele define, né, a aprendizagem, ele caracteriza a aprendizagem como ação, ou seja, tem que estar envolvido os interesses do sujeito, as suas intencionalidades, enfim, tem que estar ligado ao porquê ele está ali, né, naquele momento, naquela sala de aula, né? Então, quando a gente, bom, isso então é sobre a entrevista, né, que o Woolley ele concede lá em 2012, no primeiro número da Revista Paranaense de Educação Matemática. E agora eu gostaria de conversar com vocês a respeito do nosso olhar, meu e do Renato, sobre o número 12 da mesma revista, né, que traz essa edição especial sobre educação matemática crítica. Eu gostaria de considerar que essa edição ela foi muito motivada pela busca que nós tivemos no colóquio, no primeiro colóquio de pesquisa em educação matemática crítica, que aconteceu lá em Rio Claro, em 2016, se eu não me engano, agora me falhou, e porque hoje é quarta-feira também está bem difícil, eu devia ter anotado aqui também, mas é fácil de lembrar isso, depois, consultando. A gente sempre tem essa preocupação no colóquio, né, que reúne pesquisadores, jovens pesquisadores, na área de educação matemática crítica, que de algum modo tiveram orientação com o professor Olis Cosmos, ou que o Woolley contribuiu com a pesquisa. Esse colóquio ele surgiu com essa ideia de reunir esses jovens pesquisadores, que ideias novas de educação matemática crítica estão surgindo, né? Então, é um evento bastante especial e bastante caro para a gente da área, porque ali a gente se encontra e ali a gente combina produções, como é que a gente vai divulgar isso que a gente está pensando, e as diferentes ideias que foram, que emergiram desse primeiro colóquio de pesquisa em educação matemática crítica, muitas delas foram publicadas nessa edição, né? A gente buscou um parceiro, que é a Revista Paranaense de Educação Matemática, né, no nome do Fábio, né, que é professor lá no Paraná, para a gente conseguir divulgar, então, muitos dos nossos trabalhos, não só dos participantes do colóquio, foi uma chamada aberta, né, mas de outros pesquisadores que também tratavam dessa temática, né, em suas pesquisas. E aí o que a gente vê nos 16 artigos científicos publicados nessa edição, a gente vê algumas semelhanças com aqueles movimentos sociais que aconteciam lá na década de 70, e a gente tem novas preocupações, né, que a gente chama de preocupações atuais da educação matemática crítica. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, como é que esses artigos eles se relacionaram com essas temáticas, já consolidadas, antigas, digamos, daquela época, e as novidades, né, de que forma se relacionam com a educação matemática crítica. Então, o que a gente vê em muitos artigos, e eu diria, a gente tem esse número, 60% desses artigos, é como é que as funções da educação matemática aparecem em diferentes contextos e diferentes fins, né? Na tentativa, na preocupação de neutralizar qualquer tipo de adestramento. Aquele
adestramento, aquela preocupação que o Olli tinha lá na década de 70. Então, aqui a gente já mostra algo que permanece, né, até hoje. E 60% desses artigos, eles trazem, de algum modo, os ambientes de aprendizagem, né, que o Olli descreve em muitas das suas obras, seus livros, e também num artigo do Bolema, do ano de 2000, em que ele traz a discussão e ele apresenta esses ambientes de aprendizagem organizados em uma tabela que é essa que eu trago para vocês, né? Exercícios e cenários para investigação com referências tanto à matemática pura, semi-realidade e realidade. Ele caracteriza esses ambientes, ele dá exemplos, e a ideia é discutir sobre as diferentes possibilidades de atividades em aulas matemáticas e como que cada um desses ambientes proporciona uma qualidade diferente de aprendizagem de matemática, né? Ele não faz uma crítica a nenhum desses ambientes, a crítica que ele faz é que quando o professor, né, quando nós ficamos sempre possibilitando um mesmo tipo de aprendizagem de matemática, né? Quando a gente fica no mesmo ambiente de aprendizagem, o que ele fala é circular entre esses ambientes, para justamente não ficar apenas, né, no paradigma do exercício, que muitas vezes o objetivo é, bom, siga uma regra, siga um procedimento, faça desse jeito, porque eu estou dizendo que é assim que faz, né? Que o professor diz que é assim que faz. Então, isso tem por trás um tipo de compreensão de matemática, tem por trás uma postura pedagógica e política do professor, como é que ele entende que o aluno aprende, como é que ele entende que tem que ser ensinada a matemática, né? E aí, desses 16 artigos, 5 tratam e trazem diretamente esse quadro, essa matriz, essa tabela dos ambientes de aprendizagem, e discorrem caracterizando essa tabela e discutindo sobre a tabela diferentes possibilidades, né? E outros 5 artigos tratam de conceitos como o paradigma do exercício e cenários para investigação que nos remetem àquela tabela, né? Então, eles trazem assuntos, né, tratando de salas prototípicas, ou seja, aquela natural, não diria natural, mas aquela que a gente gostaria de ter, né, um ambiente em que os alunos tivessem boas condições ali, né, condições de uma estrutura física, que eles tivessem materiais disponíveis, que o professor também tivesse materiais para trabalhar nas suas aulas, mas também esses conceitos aparecem relativos à educação indígena, à educação do campo, que eu esqueci de colocar aqui, e à educação de jovens e adultos, né? Então, essas diferentes educações matemáticas aparecendo, né, nesses contextos, se utilizando desses conceitos, por exemplo, o paradigma do exercício e cenários para investigação. Outros conceitos que eu trago mesmo no próximo parágrafo, né, eles também aparecem tratando de questões da educação matemática. Por exemplo, então, usar conceitos de educação matemática crítica para avaliar e pensar materiais didáticos, né? Por exemplo, quanto que um livro didático numa escola X trata de paradigma do exercício ou de cenários para investigação, faz uma análise com base nesses conceitos da educação matemática crítica, né? Pensar em avaliações externas, atividades criadas e desenvolvidas por professores, de que modo são essas atividades, a comunicação nas aulas de matemática, né? Fazer uma discussão sobre diálogo, sobre algo mais expositivo, né? Então, o professor Olli, ele tem um livro, né, bastante utilizado, pelo menos na área de formação de professores e também ensino e aprendizagem de matemática, que é o Diálogo e Aprendizagem em Educação Matemática, da coleção de tendências em Educação Matemática. Então, a gente tem textos que tratam da crítica, o paradigma do exercício, possibilidades diferentes de se criar cenários para investigação com grupos distintos de alunos, atividades investigativas no contexto da educação indígena e do campo, agora que eu contemplo aqui, né, e conceitos da educação matemática crítica sendo utilizados para promover a reflexão e empoderamento dos estudantes. Então, de algum modo, aquela preocupação da década de 70 do Olli de criticar e banir qualquer tipo de adestramento, né, proporcionado por uma sequência de exercícios, né, que dominam a matemática escolar tradicional, isso aparece também nas pesquisas atuais, eu digo, nesse recorte de 2017, né, que caracterizadas como educação matemática crítica, né, pesquisa em educação matemática crítica. Então, essa preocupação em evitar e banir o adestramento continua aparecendo, né. Discussões sobre a igualdade entre gêneros, né? Então, a gente, se lembrarem, né, naquele
aquele caldeirão de movimentos sociais que estavam acontecendo naquela época, né? Um deles é o crescimento, né, do movimento feminista. E aí a gente tem textos que tratam do uso da matemática como uma ferramenta para trazer as mulheres para dentro do território politicamente deliberativo, né? E não apenas em ações de caridade, como diz a autora daquele texto em específico, né, que traz essas discussões, né? Então, o papel da mulher na sociedade sendo discutido utilizando a matemática como ferramenta para trazer essa elucidação. Também discussões sobre movimentos estudantis, né, a matemática como ferramenta de crítica e de empoderamento para alunos de uma universidade federal brasileira, compreenderem por meio, então, né, dessa matemática as legislações implementadas no país. Era a época da aprovação daquela PEC, agora eu não vou lembrar, 456, mas é a PEC do fim do mundo, né? Então se utilizou daquela legislação para entender, por meio da matemática, quais eram os resultados e impactos para a educação, para a saúde, né? Com a aprovação daquela PEC. E aí a gente tem o surgimento de novas preocupações. Deixa eu olhar meu tempo aqui, 25 minutos. Novas preocupações, que seria, um ponto, a ascensão da educação inclusiva dentro da educação matemática crítica. Então a gente tem a teoria, conceitos de educação matemática crítica sendo utilizados para pensar na inserção de pessoas com deficiência na educação matemática, né? E também um outro ponto, numa nova preocupação relativa à educação matemática crítica, é a educação financeira, discutindo questões de consumismo, de planejamento financeiro, como é que a gente trabalharia isso com os estudantes de ensino médio, de ensino fundamental, né, visando esse empoderamento, essa autonomia e essa postura crítica em relação ao que a mídia traz, né, em relação ao consumismo e assim por diante. Algo também que eu e o Renato a gente destaca é que aquele quadro dos ambientes de aprendizagem da revista do Bolema, de 2000, esse ano completa 20 anos, né, então, de sua publicação. Ele também foi publicado em inglês, na ZDM, e esse texto, embora tenha 20 anos, né, a gente vai pensar, poxa, já tem 20 anos, vamos falar desse texto, mas ele continua, a gente vê até 2017, né, que é esse olhar que a gente teve, continua sendo bastante utilizado o texto. Em 5 artigos ele traz a referência direta desse texto, né, e em outros 5 trazem conceitos que foram abordados inicialmente nesse texto do Bolema do ano de 2000, né? E essa tabela, esse quadro dos ambientes de aprendizagem, ela é trazida nos artigos que fazem referência a essa tabela com 2 finalidades, a gente percebeu. Uma delas é a seguinte, né? A produção de novos conhecimentos teóricos com o objetivo de discutir e evidenciar aspectos antes não apontados diretamente nessa matriz, nessa tabela. Ou seja, se vocês lembram, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ela tem essas 3 colunas, né, essas linhas de colunas, esses 6 ambientes. Então, alguns autores estão propondo a inserção de uma nova coluna ou então uma nova linha, né? Ou seja, um novo paradigma, né, que não o exercício de cenários para investigação, e também não apenas essas referências, mas outras referências, né, ou seja, parte-se dessa tabela para criar novos conhecimentos teóricos na educação matemática crítica, né, com base no que já se tem, naquilo que o olho já divulgou para a gente, né. E uma outra finalidade de aparecer essa tabela nos textos que a gente analisou é o seu uso para analisar situações relacionadas às aulas de matemática, né? Então, são naqueles conceitos que eu mostrei para vocês, ou seja, a criação de novas atividades e avaliar o que aconteceu com essas atividades investigativas, ou seja, usar essa tabela para pensar os sistemas de avaliação, usar essa tabela para pensar, analisar os materiais didáticos utilizados em um determinado contexto da educação matemática. Então, a gente percebeu que essa tabela, por mais que tenha 20 anos, ela continua aparecendo nas pesquisas recentes de educação matemática crítica. Eu já falei também um pouquinho do colóquio, né, porque de onde surgiu a ideia dessa publicação, da edição especial. A gente teve a última edição do colóquio na própria FEUSP, né, na Faculdade de Educação, o ano passado, em outubro, e a gente contou com pesquisadores também de outros países, que são as relações que a gente vai fazendo, que o olho vai fazendo e vai trazendo para o grupo para a gente pensar, né, juntos essa educação matemática crítica. E aí eu faço até uma divulgação, né, particular minha, como é que eu estou enxergando
esses conceitos da educação matemática crítica, né, porque a minha atuação, como bem o Alessandro falou, é na formação de professores, né, que ensinam matemática, tanto na pedagogia quanto na licenciatura em matemática, e a gente estuda tanto, né, no doutorado, a gente trabalha tanto com teorias, educação matemática crítica, a gente chega na formação de professores, o que eu faço com esse doutorado que eu fiz, né, o que eu faço com tudo isso que eu li dessa teoria. Então, eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa com a colaboração de alguns alunos, que é justamente tentar pensar isso, né, como é que a gente faz esse movimento, né, da teoria sobre educação matemática crítica sendo colocada em ação, em atividades, em ações específicas do curso de formação inicial continuado de matemática, né? Então é por aí que eu estou caminhando. Eu agradeço a atenção de todos, estou aberta depois para a gente conversar, né? Enfim, para o debate. Agora eu acho que a gente vai passar para o Silvânio, que também tem contribuições nessa área, não é, Silvânio? Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. Muito obrigado, professora Raquel, muito abrangente a sua fala, de fato propôs um olhar bem crítico, né, com a sua trajetória e com as suas referências, as suas reflexões. Eu aproveito na passagem de fala para lembrar para todo mundo que, se tiver algum ponto, algum elemento, alguma dúvida, alguma questão que vocês querem compartilhar para a gente debater, para a gente se deparar com mais um olhar crítico e pensar junto, é só mandar pelo chat, beleza? E com isso, com grandíssimo prazer, eu passo a palavra para o professor Silvânio. Ok, obrigado. Eu vou aqui compartilhar o meu slide. Vamos ver aqui. Tá chegando aí? Tá, né? Bom, boa noite a todos. Então, eu não estou vendo, né? Porque eu estou aqui no slide. Então, boa noite a Silvânio, todos. tudo tranquilo. Você aparecem as slides, perfeito. Ok, boa noite a todos. Eu fico muito contente aqui tá nesse momento, né? Até porque eu estou no momento que é também a minha casa, né? Então, eu fiz o doutorado na FEUSP, então agradeço e permaneço, né, até hoje em contato com o grupo de pesquisa do professor Vinícius. Então, nessa fala aqui, Educação Matemática, Olhares Críticos, eu vou falar um pouco, vou contextualizar essa fala dentro da minha experiência com a temática que eu tenho chamado exploração, resolução, proposição multicontextual crítica de problemas. Então, na minha fala, eu vou trazer um episódio, né, uma narrativa, e a partir dessa narrativa eu acho que a gente vai estar fazendo debate. Então, seria um pouco essa sequência do debate. Então, como eu já tinha falado, né, eu quero aqui agradecer especialmente, né, ao meu grupo de pesquisa na UEPB, e aqui ao grupo da FEUSP, né. Então, como eu já falei, né, eu fiz o doutorado aí com a professora Maria do Carmo e participei do grupo GPM. Então, tenho muito carinho com esse grupo e me sinto muito honrado sempre estar aqui participando desse debate. Bom, eu vou aqui um pouco situar rapidamente, né, quando é que começou o meu envolvimento, né, com a temática, né, que a gente chama olhares críticos, educação crítica e diferentes temas, mas que são interrelacionados.
Então, de alguma forma, eu comecei a me envolver com a temática em educação crítica já quando eu era aluno da licenciatura em matemática. Então, no primeiro momento, quando eu entrei na graduação em matemática, então a matemática sempre eu via, né, como todos nós, na sua grande maioria, como um conhecimento absoluto, né, o paradigma do exercício, como a Raquel falou. Mas, durante a minha licenciatura, eu fiz uma disciplina, né, então eu gosto de destacar isso, porque foi uma disciplina que foi muito marcante na minha formação como educador matemático. Então, foi uma disciplina com a professora Maria Estela Tavares Hollenberg, na Universidade Federal de Sergipe, currículos e programa. Então, foi ali, naquela disciplina, que eu comecei a perceber que o conhecimento matemático, ele não se resumia apenas ao paradigma do exercício. Então, foi o primeiro momento que eu comecei a ter uma percepção diferente do conhecimento matemático. Então, não só na educação básica, mas na matemática como um todo. E foi também naquele momento que se deu a minha entrada na educação matemática, então eu considero. E daí eu fiz o meu mestrado em educação matemática na Unesp. Então, na Unesp, eu trabalhei a temática da resolução e exploração de problemas. E aí, quando eu trabalhei a temática da resolução de problemas, então eu trazia um olhar diferente das perspectivas que havia em resolução de problemas. Então, eu buscava uma perspectiva de estar olhando a resolução do problema numa perspectiva sociopolítico-cultural. Então, até hoje, o destaque, o diferencial do meu trabalho em resolução de problema foi trazer a resolução de problema numa perspectiva sociopolítico-cultural. Então, na época, os pressupostos, os autores principais do meu trabalho foi Paulo Freire, junto com autores da educação matemática crítica. Então, Paulo Freire, naquela época, me ajudou a eu perceber, né, a eu desenvolver um modelo que eu tenho chamado de exploração de problema, no sentido da perspectiva da formação do cidadão. À medida que eu fazia leituras de Paulo Freire e outros autores, então eu fui também buscando autores que iam de encontro a Paulo Freire, então como Vygotsky, Lakatos, que ficava incoerente. Como é que eu poderia discutir a educação matemática para a cidadania crítica, se de repente a concepção de conhecimento matemático era uma concepção absolutista. Então, na época Lakatos, o falibilismo de Lakatos, a teoria da dubitabilidade matemática, de olhar a matemática como um processo de críticas, refutações. Então, foi um momento de grande encontro para mim. Então, aí depois eu fui para o doutorado, né? A temática ela foi diferente, mas tem uma coisa que era muito forte nos meus estudos, sempre foi o olhar para a sala de aula. Então, eu sempre tentava dialogar tanto com o encontro entre pesquisa e sala de aula. Tanto é que a minha tese de doutorado, eu discuti a relação pesquisa-sala de aula, os pesquisadores e a sala de aula, e nesse período eu trabalhei com Michel Foucault, com análise do discurso. Então, aí quando eu termino, né, o doutorado, mas eu não cheguei a abandonar
a temática da resolução de problemas. E aí, quando eu volto, né, para a Universidade Estadual da Paraíba, e eu começo a orientar nessas diversas temáticas, então eu fui desenvolvendo o que eu tenho chamado a multicontextualidade da sala de aula, no sentido de pensar a exploração de problema no contexto da multicontextualidade da sala de aula, e aí eu fui desenvolvendo o que eu tenho chamado pesquisa pedagógica crítica com o cotidiano. Então, eu vou ser um pouco rápido aqui, então, mais na frente eu posso estar aprofundando, discutindo o que é pesquisa com o cotidiano e por aí vai. E aí, a última denominação que eu tenho trazido para a abordagem, eu tenho chamado exploração, resolução, proposição multicontextual crítica de problemas. É um trabalho que, inclusive, foi aceito, que eu estou apresentando no ICME 2021, que ia ser em 2020. Bom, mas alguns pressupostos, né, que a gente coloca, não dá para você pensar uma perspectiva crítica de educação matemática se você não pensa em questões como democracia, justiça social e direitos humanos. Então, essa é uma temática que eu tenho discutido, inclusive eu tenho um dos meus orientandos que a gente está trabalhando, educação matemática crítica na perspectiva de direitos humanos, né? Então, como é que a educação matemática crítica traz essa temática? Então, daí é onde eu coloco vida negras importa, lutar contra os ataques, sucessiva ampliação de direitos e liberdade, lutar pelo direito à vida sem hipocrisia, lutar para que oprimidos, negros, indígenas, mulheres e trabalhadores possam alcançar dignidade na Mãe Terra. E aí a gente coloca numa perspectiva de Paulo Freire que a educação será tão mais plena quanto mais esteja sendo um ato de conhecimento, um ato político, um compromisso ético e uma experiência estética. Dentro desses pressupostos, nos meus trabalhos de pesquisa e grupos de pesquisa, então, eu tenho orientado trabalhos que vai desde a escola básica até temáticas na formação do professor, e sempre com a preocupação de como essas pesquisas elas podem contribuir com o cotidiano da escola e contribuir na formação do cidadão como um sujeito crítico, que a gente entende, para que eu pense a formação do cidadão, é preciso também eu pensar diferentes perspectivas do conhecimento matemático. Bom, e aí, completando esse debate aqui, né, então, quando eu falei direito à vida sem hipocrisia, né, então, por exemplo, a gente teve recentemente uma reportagem que dizia: de braços dados, dezenas de ditos religiosos fazem oração em frente à unidade de saúde antes de tentar invadi-lo, forçando portas de vidro à força. Gritam assassino e rogam pela vida, querendo exigir que uma criança de 10 anos, estuprada pelo tio, termine de gestar um feto, mesmo que isso lhe custe a sua, né? Então, nós entendemos que essas são temáticas que, de repente, tem que estar no debate do ensino da matemática, mas fazendo aqui um paralelo, então a gente vê que, de repente, na sociedade, enquanto você tem cidadãos que fazem essa defesa, que eu digo uma defesa que não é pela vida, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas são indiferentes, né, a fatos como esse. George Floyd disse 20 vezes que não conseguiam respirar. Então, enquanto você tem cidadãos, né, que ele está lá defendendo que uma criança de 10 anos ela tenha que ter, não possa abortar pelo direito à vida, ao mesmo tempo, essas pessoas, né, elas ignoram fatos como esse.
fatos também como esse. Menino de 5 anos que estava aos cuidados da patroa da mãe, morre após cair de prédio. Após pagar fiança, patroa da mãe do menino que caiu de prédio em Recife é liberada. E quando a gente pega reportagens como essas, então sempre você tem uma leitura de mundo e que é também uma leitura com base em conhecimento matemático. Então, por exemplo, nesses últimos dias, eu estava trabalhando com os meus alunos em formação de professores e a gente discutia essa reportagem. Imigrantes, São Paulo, ganha 5 centavos para confeccionar máscaras anti-Covid. Primeiro oferecia 20 centavos por peça, algumas semanas depois baixaram para 10 centavos. Agora pagam apenas 5 centavos. É um valor que mal dá para cobrir os gastos, mas que a costureira Diana aceitou porque as outras encomendas pararam desde março e a família já devia 3 meses de aluguel. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos esse texto, nós trabalhamos na perspectiva de proposição de problemas. Então, onde eu não levava de início questões, mas a partir da interpretação do texto, da manchete, então, houve elaboração de questões onde foi discutido com evidência, trabalhou-se vários dados a partir do texto e a gente discutiu questões numéricas também do conteúdo, questões algébricas, representações algébricas, gráficas. Então, eu só estou colocando aqui alguns exemplos de como a gente entende a prática de uma perspectiva em educação matemática crítica. Aí eu vou até trazer aqui uma atividade, e eu vou trazer um diálogo nessa atividade, é uma narrativa que vai colocar um pouco, acho que vai deixar um pouco mais evidente do que eu estou falando aqui. Então, quem é do meu grupo de pesquisa, a gente já trabalhou essa atividade no grupo de pesquisa, eu estou, inclusive, compartilhando nesse momento para um grupo mais maior, né? Então, a questão o professor Mário inicia uma de suas quinta série, uma conversa com seus alunos e alunas sobre o cálculo de divisão, perguntando: como vocês fazem o cálculo 125 dividido por 8? José, que vendia chiclete no farol, próximo ao centro, começa a falar: nós somos mais ou menos 10 caras. Quase todo dia, alguns meninos e algumas meninas. Daí dividimos assim, mais para as meninas, que são mais responsáveis que os meninos, mais para os maiores do que para os menores. Dê um exemplo, José. Por exemplo, como foi a divisão ontem ou anteontem? Assim eram 4 meninas, uma das pequenas, 6 meninas grandes e 2 mais ou menos pequenas. Então, nós éramos 12 e os chicletes eram 60. Daí foi dado metade, metade, um pouco mais para as meninas. A menina pequena ficou com 3 e as outras com 6 ou 7. Eu não me lembro bem os meninos. Então, trabalhando essa questão num grupo de professores e alunos da licenciatura, a primeira questão que a gente discutiu aqui era a possibilidade de tentar entender os diferentes procedimentos de cálculos desenvolvidos pelos alunos. Então, eram procedimentos que eram a partir das compreensões do seu cotidiano, mas, ao mesmo tempo, quando a gente foi aprofundando a questão, havia a evidência nessa questão de que a divisão não é apenas a divisão em partes iguais. Então, por exemplo, uma questão como essa, normalmente, quando é trabalhada na escola, você faz lá a operação 125 dividido por 8, que no caso aqui não daria exata, aí você tem o quociente, o resto,
Então, é como se fosse aqueles números descontextualizados de uma dimensão social. No aprofundamento com o grupo de professores, a gente foi colocando no imaginário aqui do professor Mário outras discussões. A discussão de diferentes formas de fazer a divisão e que essa divisão nem sempre era em partes iguais, como deixava aqui. Então, o diálogo que eu vou trazer aqui, ele remete, né, à narrativa, a diferentes procedimentos que foram desenvolvidos em diferentes grupos. Então, a gente aqui faz tipo uma metáfora das diferentes possibilidades de explorar essa questão. Então, uma primeira exploração que ocorreu é que o professor Mário resolveu dar corda à imaginação de José, discutindo várias outras situações com ele e o grupo sob o cálculo de divisão. Por exemplo, uma mãe comprou 8 bombons e os dividiu entre seus 2 filhos. O mais velho, com 12 anos, recebeu 5 bombons e o mais novo, com 12 anos, recebeu 3 bombons. Dona Marta, que também tinha 2 filhos, um de 11 anos e outro de 12, comprou também 8 bombons. Ela deu 5 para o mais velho e 3 para o mais novo. Mas esse último não concordou com a divisão, achando-a injusta. Então, ela resolveu dar a mesma quantidade para os 2. Dona Nadir, que tinha também 2 filhos, um de 14 e o outro 4 anos, comprou também 8 bombons para seus filhos, deu 4 a cada um. O mais velho não aceitou e fez a maior confusão. Para completar a confusão, o mais novo não aceitava receber menos do que o mais velho. Paulo e Luana, casal homoafetivo, LGBTQ+, que também comprou 8 bombons, dividiu entre suas 3 filhas adotivas. Ruth dividiu os 8 bombons entre seus 3 filhos e 9 filhas. Cada bombom custava 30 centavos. Zé Pedro, motorista, também comprou 8 bombons e os dividiu entre a sua esposa e seus adoráveis 4 filhos. Cada bombom custava R$ 89. Se vocês percebem aqui, nas diferentes elaborações, questões, vocês têm diferentes contextos sociais. Então, por exemplo, o bombom de Ruth era 30 centavos, já o de Zé Pedro custava R$ 89. Nesse caminhar, o professor Mário, com as alunas, num diálogo, né, entre eles, pensa coisas mais complexas, como a distribuição do dinheiro arrecadado da prefeitura da cidade local para pagamento de salário dos funcionários. Já que o debate aqui votava, né, na questão da divisão, né? Então, como é que é dividido, por exemplo, o salário, a receita de um município? Então, aí foi-se analisar a distribuição de renda no município que tinha 500 pessoas e a parte destinada a pagamento de salário é R$ 456 mil. Os valores numéricos, eles não estão atualizados e nós fizemos questão de permanecer por conta do avanço de quando começou esse debate em torno dessa questão. Bom, os alunos, com a ajuda do professor Mário, fizeram uma pesquisa de campo e constataram que os R$ 546 mil da prefeitura, o pagamento do salário era assim distribuídos, né? Então, o prefeito ganhava R$ 40 mil, o vereador ganhava R$ 8 mil, que dava 80 mil, os 10, o secretário ganhava R$ 7 mil, os 10 dava 70 mil, e chefia R$ 4 mil, que dava 196 mil. Professor 600, que era 150, dava 90 mil, e o funcionário 250, que dava 70 mil. Então, essa era a receita, né, os gastos com o salário. Então, começou-se nesse momento a se discutir, a se trabalhar esses dados numéricos. Então, a analisar como é que era distribuído
essa renda naquele município, naquela cidade. Então, aí, de repente, nas diferentes análises dos diferentes grupos, então, perceberam que havia nessa prefeitura gente ganhando demais e outros muito pouco. Com o uso da calculadora, perceberam que o prefeito, os 10 vereadores e os 10 secretários ganhavam junto um total de R$ 190.000, valor superior ao somatório dos 150 professores e dos 280 funcionários. Perceberam que o prefeito, os 10 vereadores, os 10 secretários e os 49 chefes chegavam ao todo 386 mil. Isso era muito mais que o dobro do valor do que recebiam os professores e os funcionários. Perceberam que o salário de um só vereador dava para pagar 32 funcionários. Os 10 vereadores pagavam 320 funcionários. O salário do prefeito pagaria 160 funcionários. Perceberam que os 49 chefes ganhavam mais do que os 150 professores e mais do que os 280 funcionários. Perceberam que das 500 pessoas, 14% recebiam o valor total de 71% da receita destinada a salário, enquanto 86% do grupo apenas recebia o equivalente a 29% da receita. Então, esses são dados que foram analisados, trabalhados em cima daquela tabela de salários, né, de um município. Perceberam que era por isso que o prefeito, os vereadores e o secretário sempre exibia carros novos, tinham fazenda, casas bonitas e confortáveis, enquanto seus pais e mães mal conseguia comprar os alimentos para o sustento semanal e ou mensal da família. Perceberam que seus pais e mães trabalhavam diariamente o dia todo, 8 horas e até 12 horas por dia, enquanto prefeitos, secretários e vereadores trabalhavam em horário super reduzido e apenas 1 ou 2 dias por semana. Então, descobriram que havia secretários que chegavam a receber até R$ 89 mil por mês, só de diárias, além dos seus salários. Por outro lado, observaram que a cidade era muito pobre, muito mais do que imaginava. A maioria das pessoas ganhava, quando muito, um salário mínimo. As pessoas daquele município viviam absoluta pobreza. Eles estavam indignados com tais descobertas. Então, nesses debates, né, nessa discussão, então foi discutido, né, de se colocar uma proposta. Essa é a situação do município, os salários são distribuídos dessa forma, a gente está indignado com essa situação, então vamos estudar essa distribuição de renda e colocar propostas, soluções de como poderia mudar a vida daquele município. Que aos poucos, né, eles foram se revoltando, né, contra essa situação. Então, os alunos e alunas foram distribuídos em equipes de trabalho, após muitos dias de debate e árduo trabalho, chegaram às conclusões a seguir. Então, tinha o grupo A, que eles defendiam que o prefeito, os vereadores, o secretário e os chefes poderiam ganhar mais do que os professores e funcionários, mas nem tanto. Então, essa foi uma conclusão do grupo A. Eles diminuíram um pouco do salário do prefeito, aumentaram um pouco do professor e colocaram uma proposta de distribuição de renda para aquele município. O grupo B defendia que o prefeito, os vereadores, o secretário, o chefe, deveria ganhar muito menos do que os professores e funcionários, para sentir na pele o que é viver com um salário de miséria. Então, eles colocavam aí que o prefeito ia ganhar R$ 200, aí o professor passava a ganhar 1.500 e o funcionário passava a ganhar 1.100.
O grupo C defendia que todo mundo ganhasse a mesma coisa. Então, se fosse feita a distribuição, todo mundo ia ganhar 1.092. O grupo D, para surpresa de todos, defendia de forma ingênua status quo. Resolveram defender a atual distribuição de renda existente no município. Eles defendiam que desde o início do mundo há ricos e pobres. Os pobres, com certeza, sofrerão aqui na terra, mas terão com a sua morte a vida eterna, os tesouros do céu. Por isso, eles acreditavam que não deveria fazer nada para mudar tal situação. E dizia que os ricos iriam padecer no inferno. Dizia ainda que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Dizia eu não estar preocupado com as coisas mundanas, mas com a vida eterna. Portanto, não apresentou uma nova proposta. Fizeram uma carta ao prefeito aconselhando a abandonar as coisas materiais deste mundo, pois a vitória é Cristo, a vida eterna, os tesouros do céu. Dizia que tudo que acumulamos na terra não é nada diante dos tesouros do céu. Dizia que o que vale é o homem ganhar tudo aqui na terra e depois, com a morte, perder a sua alma. Eles tentavam comover o prefeito para uma vida simples, verdadeiramente cristã. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O grupo E fez uma proposta parecida ao grupo A. Eles também discutiram questões relativas ao salário das pessoas negras e das mulheres. Mostraram que na nossa sociedade as pessoas negras ainda são mais pobres do que as outras pessoas de modo geral. As mulheres ainda ganham muito menos do que os homens nos postos de trabalho. Discutia ser, portanto, necessário que os pobres e os negros deveriam lutar pela tomada do poder político. Ao contrário de todos, o grupo F pensou em organizar um manifesto contra os altos salários e mordomias do prefeito, vereadores, secretários e chefes. E o grupo G, nas discussões, ele começou a pesquisar e entender por que é que o prefeito e os seus secretários abominavam Paulo Freire. E eles pegaram um extrato, né, do livro de Paulo Freire, dizia que o que quero dizer é o seguinte, que alguém se torne machista, racista, classista, sei lá o quê, mas se assuma como transgressor da natureza humana. Não me venha com justificativas genéricas, sociológicas, ou histórico ou filosófica para explicar a superioridade da branquitude sobre a negritude, dos homens sobre as mulheres, dos padrões sobre os empregados. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade, nesse dever de brigar. Então, nessa perspectiva, né, o professor Mário, ele coordenou uma plenária onde foi discutido as diferentes propostas dos diferentes grupos, de como os diferentes grupos pensavam em soluções para aquela distribuição daquele município, daquela distribuição de renda. E aí a gente deixa para o imaginário do leitor como é que você completaria essa discussão? Você sendo um grupo H, grupo I, o que é que você completaria? Aí o que é que a gente coloca nessa perspectiva aqui? Quando a gente discute exploração de problema, a primeira perspectiva, quando eu penso na exploração de problema, é que eu não vou, ou mais, tá preocupado em apenas resolver questões matemáticas, mas eu vou estar olhando as questões, as tarefas matemáticas, como uma atividade de pesquisa. Eu não vou mais me limitar
apenas com a resposta de uma questão, mas eu vou tentar olhar aquela questão nas suas múltiplas perspectivas e dimensões sociais. Então, como, por exemplo, a divisão de 125 por 8, né, nessa narrativa, ela não fica limitada ao contexto interno da matemática. A gente tem que a divisão, ela tem diferentes práticas sociopolítico-culturais, tem número significado, pode ser realizada em partes iguais, como em partes diferentes. Ela tem diferentes histórias, diferentes fragmentos e política de verdades. Então, nessa perspectiva, a gente vai dizer que trabalhar com exploração e resolução de problemas, multicontextual crítica, é interrogar as familiaridades do fazer matemático e das práticas cotidianas, surpreender, desarmar, perturbar os discursos ditos verdadeiros, absolutos e hegemônicos. É introduzir as perturbações no interior do debate, problematizando as práticas, desarticulando as familiaridades aceitas com análises densas e profundas sobre o presente, ao educar com a matemática na busca de práticas emancipatórias de desassujeitamento. Então, a gente encontrou, na perspectiva que a gente tem denominado de exploração de problema, uma perspectiva onde a gente consegue colocar em prática perspectivas da educação crítica. Então, a perspectiva da exploração de problema, ela não se limita nem à resolução de problema, nem à proposição de problemas. Porque, muitas vezes, a perspectiva da resolução de problema, ela fica muito limitada à perspectiva de um processo para você resolver a questão. E na perspectiva da exploração de problemas, a questão, a situação problema, ela é um ponto de partida. E ela vai ter diferentes níveis de complexidade. Então, quando é que esse debate ele encerra a partir da discussão do grupo. Então, aqui, fechando... Obrigado, Silvaíso. Se puder fechar... Então, a gente aqui agradece, deixando essa mensagem final. Viva a democracia, a ética, a solidariedade humana. Vida negras importa. Então, a gente entende que são questões que têm que estar presentes no debate da educação crítica. Ok? Obrigado. Muito obrigado, professor Silvânio. Muito obrigado. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer. Eu, pessoalmente, fiquei particularmente capturado pela abrangência, pela amplitude da referência, tanto em termos acadêmicos, de autores, quanto pela capacidade de juntar aquilo que é a realidade de uma escola pública com aquilo que acontece nos Estados Unidos, nos protestos, com a situação em sala de aula. Me chamou muito a atenção que foram citados como autores de referência Nelson Mandela, Paulo Freire, Imre Lakatos, Lev Vygotsky, Michel Foucault. Ou seja, eu acho que isso passa uma ideia de qual não é, vou dizer, confortável, um olhar diferenciado sobre o papel do educador matemático, da matemática em sala de aula. É uma construção que demanda esforços, práticas, e por isso acho muito importante, quanto mais momento de troca de ideias, de debate, justamente para nos ajudar junto, porque sozinho ninguém consegue esta empreitada, mas junto, trocando ideias, práticas, a gente, quem sabe, consiga construir caminhos. Eu gostaria
de colocar 3 apontamentos que foram lançados no meio das falas dos oradores. Eu vou ler, tentando ser o mais rápido possível. A primeira pergunta que chegou foi bem direta. No recorte de hoje, será que temos uma matemática crítica? Eu imagino que a pergunta seja, tem na escola, tem espaços onde existe a prática, existe esta matemática crítica em sala de aula? Essa foi a pergunta de Camila. Uma outra pergunta da Cristiane é se como o ensino da matemática crítica, ou este olhar crítico em geral, encara o ensino da matemática, da educação financeira, pegando o exemplo do professor Silvânio, só que num contexto onde a educação é tão vulnerável, tão à mercê do mercado, dos grandes grupos particulares, ou seja, dito com uma frase um pouco forte, num sistema de opressão, num sistema capitalista que a gente vive, com o desmonte, com os ataques, é possível levar à frente esta educação matemática diferenciada? E é possível levar à frente falando de economia, falando de finanças? E a terceira contribuição, a terceira pergunta de Paulo, ele se pergunta como aproximar os professores da educação básica, principalmente do ensino da rede pública, as ideias, as práticas da educação matemática crítica. O que os nossos palestrantes gostariam de dizer sobre esse assunto? Então, esses são um pouco as contribuições que chegaram até agora. Talvez, enquanto eu estava falando, veio mais alguma pergunta. Eu vou ler mais uma, do Jefferson, para o professor Silvânio. Como perceber o desenvolvimento no aluno dos processos metacognitivos quando abordamos em sala de aula através da resolução de problemas? Como estão as pesquisas atuais que interrelacionam a metacognição e a resolução de problema com a metodologia de ensino? E acho que a gente colocou bastante, como se fala, lenha na fogueira. Então, eu acho que a gente tem mais ou menos 13 minutos, 13, 14 minutos. Não sei quem dos dois gostaria de começar fazendo um apanhado, pegando os vários pontos. Tá. Acho que o Silvânio pode respirar um pouquinho, que ele acabou de falar, né? E eu posso começar e aí ele dá continuidade, né? No sentido da gente tentar não responder diretamente, mas fazer uma reflexão sobre essas perguntas que são fundamentais, né, Alessandro, que o pessoal nos encaminhou. Antes, eu acho que eu recebi também aqui, acho que o Elivelton compartilhou também um comentário de alguma professora, algum professor que está conosco, falando da sua orientanda, né, a Ceci Carreta, que acho que ela queria compartilhar, né, um outro modo de compartilhar comigo, né, conosco, como é que também os conceitos da educação matemática crítica estão sendo utilizados para pensar a sala de aula, né, no sentido de, ela coloca aqui, ela criou um instrumento de avaliação de livros didáticos, especificamente do que se toca ao aspecto de funções, né, o conteúdo de funções no final do ensino fundamental, o ensino médio,
de que modo eles construíram utilizando os conceitos de educação matemática crítica. Ou seja, acho que isso reforça, e ela queria contribuir, acho que foi muito bem-vinda a contribuição dela, ou dele, né, não sei quem estava falando aqui, desculpa por isso, no sentido assim, de como é que se usa os conceitos da educação matemática crítica do Olhos com Osmose, né, para entender a sala de aula e para produzir materiais e para produzir recursos, e é o caso do instrumento de avaliação, né, que essa pessoa contribui aqui com a gente. De um modo geral, né, a Camila questiona, né, poxa, está acontecendo essa educação matemática crítica nas escolas hoje? A Cristiane coloca, né, como que eu trabalho com educação financeira em escolas e na educação geral que estão cerceadas e que estão sob o olhar de políticas e ações que cada vez mais policiam a ação do professor e não dão essa liberdade, né, para o professor trabalhar nesse sentido, né? E o Paulo coloca como é que a gente aproxima esses professores da rede de educação básica para essas questões, né, ficarem sensíveis a essa questão de educação matemática crítica. Eu acho que essa questão de como é que o professor faz isso, ela é delicada, porque a gente pensa como é que a gente toma as nossas atitudes na nossa sala de aula. Porque a gente tem nossas crenças, nossas experiências de professores, nossas experiências docentes, que funcionam de um jeito. Aí chegam essas ideias que são diferentes para nós, que a gente julga importante. Bom, como é que eu coloco isso em ação na minha sala de aula? Primeiro que esse movimento de uma aula mais tradicional, baseada no paradigma do exercício, ela é muitas vezes caracterizada, e aí a gente tem uma autora chamada Miriam Penteado, que é companheira do professor Olli, que ela fala que essa zona de conforto que o professor se encontra, na verdade, permite ao professor predizer, né, antecipar o que vai acontecer na aula. E quando eu trago cenários para investigação, uma discussão mais de cunho crítico, político, como essa que o Silvânio bem trouxe, que enriqueceu aqui nessa noite, e que também pode ser pautada, né, pelos cenários para investigação, ou seja, um ambiente que gera dúvidas, questionamentos, críticas, que os alunos têm liberdade para seguir caminhos que muitas vezes não são aqueles planejados e preditos pelos professores, né, que estão colocando em ação a atividade. Esse movimento da zona de conforto para uma zona de risco, que é característica dos cenários para investigação, não é imediata. Porque quando a gente propõe uma atividade de cenários de investigação, a gente sempre pensa assim, os alunos têm que aceitar o convite do professor. Mas antes disso, o professor tem que aceitar o convite para trabalhar desse modo, né? E convencer o outro passa pelo pressuposto de o outro experimentar algo, ou algo da sua própria vida, que tem um questionamento mais político, questionamento mais crítico, né? Ou alguma atividade que ele viu o colega fazendo, que de repente seja útil para ele tentar fazer também. E algo importante que é importante a gente falar aqui, que muitas vezes conceitos da educação matemática crítica, eles não chegam na escola com esse nome, com essa nomenclatura que a gente vê nos livros, né, nas pesquisas. A gente tem muitos trabalhos com projetos, por exemplo, que é uma metodologia que é bastante divulgada e trabalhada em algumas escolas, que também podem ser caracterizadas sob a perspectiva da educação matemática crítica, né? Então, muitas vezes a gente tem lá atividades exploratórias da própria matemática, em que os alunos chegam às suas próprias conclusões em relação à matemática. Isso se aproxima muito de um cenário para investigação com referência à matemática pura, pensando naquela tabela que eu mostrei para vocês, né? E também a gente pode pensar, me veio agora uma questão muito presente quando a gente trabalha com essas questões com formação de professores, né? Os alunos que se formarão professores e atuarão em escolas já nos dizem assim, mas como é que eu vou colocar, professora, tudo isso em ação se a minha escola tem um currículo fixo, eu tenho um tempo corrido para trabalhar todos aqueles conteúdos e demanda tempo essas discussões, né? Tudo isso que o Silvânio trouxe demanda tempo. Como faz isso, né? Aí eu sempre trabalho e digo nesse sentido, a gente tem que, se isso realmente é importante para nós, como professores, nós temos que descobrir as nossas brechas. É impossível trabalhar do início ao fim de uma aula ou de um conjunto de aulas apenas com cenários para investigação, apenas com discussões críticas. A gente precisa também trabalhar com os aspectos técnicos da matemática, né? Então, não é sempre que os cenários vão aparecer nas aulas de matemática, não é com todo o conteúdo de matemática que a gente consegue colocar em ação cenários para investigação que tem esse cunho mais crítico que o Silvânio está colocando como os exemplos, né? Então, quais conteúdos? Quando? Mas essas brechas,
a gente tem que ser encontrada nas nossas possibilidades. Só para fechar, para dar um exemplo de um aluno que trabalhou nessa perspectiva, ele trabalhou com os alunos no contraturno, ou seja, trabalhar com aspectos críticos, usando, por exemplo, cenários de investigação, não fazia parte da sua prática cotidiana, digamos, no horário regular de aula. Ele trabalhava no contraturno com alguns alunos. Ou seja, não é oficial o trabalho com educação matemática crítica, muitas vezes. Ele está em segundo plano, para colocar em ação, em privilégio, um currículo, né? Atividades de exercícios, aqueles conteúdos pré-determinados. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles alunos que estavam no contraturno comentaram com os alunos da classe toda o que eles estavam vendo no contraturno. E isso mobilizou uma criatividade, uma curiosidade dos alunos. Que histórias que vocês estão vendo lá? Que discute, que vê outras possibilidades de matemática. A gente também quer ver isso. E aí, os alunos, propriamente os alunos, criaram espaço na aula de matemática do professor para se discutir essas questões, né? Que gerou essa curiosidade. Então, como é que a gente insere isso? Depende do nosso contexto, nossas brechas, nossas vivências. E é devagar, não adianta a gente dizer tem que fazer assim, né? Tem que experimentar, tentar, refletir, conversar com os colegas. Enfim, algumas contribuições, né? O Silvânio, de repente, acho que vai falar um pouco de resolução de problemas, né, Silvânio? Tem uma pergunta específica disso? Mas eu vou falar juntando as duas coisas. Primeiro, a educação matemática crítica, ela deve ser pensada, antes de tudo, como uma postura pedagógica. Então, não significa... Então, e você não vai ter também, numa perspectiva de educação matemática crítica, e como eu uso exploração multicontextual crítica, você não vai ter momento de um exercício, você vai ter certas habilidades, entendeu? Faz parte. Mas a sua postura de conhecimento é outra. Então, eu vou dar um exemplo até de uma live aqui, para responder também já a Jefferson, de uma live que eu fiz há um mês atrás. Eu não vou voltar à questão, mas só vou situar. Então, quando a gente pega os livros didáticos, em análise combinatória, você encontra muito problemas que referem-se ao princípio fundamental da contagem, né? Então, às vezes você vê assim, por exemplo, que numa festa da escola tem 3 meninos e 4 meninas que querem dançar quadrilha. Quantos casais diferentes podem ser formados? Então, eu tive pesquisando, inclusive, essa questão em vários livros didáticos, e normalmente essa questão, então você multiplica o primeiro evento pelo segundo, e daí você diz que são 12 possibilidades. Só que quando você vai observar essa questão, são 12 possibilidades se eu considero casais não homoafetivos. Então, se eu considero apenas meninos e meninas. E o que é interessante foi uma pesquisa que eu fiz nessa questão, a partir de uma leitura de outro material do professor Felipe Fernandes. Então, há uma masculinidade nesse tipo de questão. Entendeu? Então, sempre as questões, inclusive, são prontas, já perguntando quantos casais de meninos e meninas, né? Então, não se pergunta, mas a possibilidade de que todo mundo possa dançar com todo mundo, né? Então, o aluno aí ele encontra a resposta 12, mas quando você começa a refletir, mas você só tem o casal masculino e feminino, então você não tem de repente o casal só masculino com masculino, feminino com feminino. Então, a questão, ela já muda de configuração, porque quando eu penso na perspectiva da metacognição, é um pensar sobre o seu próprio pensar. Mas o que eu coloco aqui
é que esse pensar sobre o seu próprio pensar não seja apenas do ponto de vista matemático, mas também seja pensando numa dimensão social, que aí é quando a gente coloca a ideia de descodificação, as diferentes leituras de mundo que você tem nessa questão. Então, eu posso pensar aí, então, se eu penso todo grupo, eu vou ter uma combinação de 7, 2 a 2. E se eu penso agora os grupos separados, então eu vou ter diferentes discussões em análise combinatória. Então, pensando a metacognição, não apenas do ponto de vista puramente cognitivo, numa perspectiva interna da matemática, mas pensando na sua dimensão social. E outra questão que eu ia colocar aqui, que eu vi aí no debate, que é também a questão da licenciatura, né? Então, é importante que, nas disciplinas pedagógicas, você tenha vivências, tanto teóricas como práticas. Então, é importante que as disciplinas pedagógicas, a teoria, ela seja um modo de prática. Então, o que a gente, às vezes, percebe é que, de fato, e aí eu particularmente falo das minhas disciplinas, quando eu estou ministrando, das minhas pesquisas que eu tenho desenvolvido, que eu tenho em que orientar, que eu oriento. Então, os meus alunos sempre, eles tentam olhar um movimento entre teoria e prática, como se a teoria, ela fosse uma reflexão da prática desenvolvida, e a teoria ajudasse a você projetar, pensar a prática, mas sempre junto, né? Então, e aí eu vou dar, por exemplo, um aluno meu que a pesquisa dele foi desenvolvida com alunos privados de liberdade no presídio, tá entendendo? Então, ele toda semana tinha um encontro no presídio, desenvolveu uma proposta de exploração de problema com aqueles alunos. Então, eu que acompanhei na condição de orientador, eu aprendi muita coisa nessa pesquisa, e assim, a teoria que ele desenvolve na pesquisa é uma teoria que é molhada, mergulhada no cotidiano. Então, não é uma ideia de que eu tenho que aplicar a teoria, mas eu tenho que pensar a teoria no diálogo com o cotidiano e quanto o cotidiano ele traz contribuições para o avanço da teoria. Então, essa é a questão, como eu vejo, questão da licenciatura. E nesse aspecto, às vezes, eu chamo o compromisso da gente com a prática educativa. Eu digo, é muito difícil, em educação matemática, eu tenho que ter essa responsabilidade de colocar em prática os meus pressupostos teóricos. Então, como é que eu desenvolvo uma perspectiva teórica da educação matemática crítica e, de repente, eu não consigo ministrar uma disciplina prática de ensino dentro dessa perspectiva? E nesse sentido, por exemplo, uma das coisas que eu fiquei muito grato quando eu li a tese da Raquel, né? Acho que foi o primeiro encontro, né? Então, você tem uma perspectiva de estágio na perspectiva da educação matemática crítica. Ok. Tem mais perguntas, Alessandro? Olha, eu acho que chegaram também duas perguntas depois, meio que questionando, abrindo o problema sobre a possibilidade concreta de abordar com essa amplitude, com essa profundidade, com essa crítica ao mundo e à sociedade, as ideias da matemática em sala de aula, a falta de tempo, a necessidade de uma preparação também
na licenciatura para os novos professores, mas eu acho que, de alguma forma, vocês já abordaram essas questões, já responderam, e também a gente diria que está chegando no fim natural, né? Também a professora Raquel tem que correr para a aula agora. Então, eu gostaria de agradecer muito a professora Raquel, o professor Silvânio, toda a equipe do grupo do GPEM que construiu essa trajetória e, concretamente, este encontro, vai construir os outros, e todos os participantes que, com certeza, deram as contribuições, com certeza aproveitaram. Então, eu fecho o encontro fazendo esse agradecimento geral e lembrando que o próximo encontro vai ser quarta-feira, dia 7 de outubro. E o título vai ser Currículo, Estudos, Políticas e Práticas. Os palestrantes serão o professor Helenilton, o professor Júlio e a professora Cristiane, que trabalhará como mediadora. Então, obrigado a todos e todas. Pessoal, em nome da comissão, do Vinícius, eu queria agradecer ao trabalho do Alessandro, de mediador, foi muito pertinente nas colocações. Muito obrigada, Raquel, muito obrigada, Silvânio, e obrigada a toda a comissão e todos que ficaram aí até o final agora no debate, e contamos com vocês, então, no próximo encontro, tá? Dia, Alessandro? Próximo dia encontro? 7 de outubro, não se esqueçam, ok? Muito obrigada a todos e Cris, parabéns aí, pessoal, pelo trabalho. Cris, obrigado. Eu fechar. Cris, eu quero justificar a ausência do Vinícius, eu conversei com ele aqui pelo WhatsApp, foram retomadas as aulas na FEUSP, e hoje, particularmente, ele tinha compromisso, né? Não estava previsto e começou. Então, ele justifica a ausência dele e manda uma saudação a todos. Depois ele assiste a gravação. Boa noite, obrigada por todos, né?